Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 11. Segunda aos Coríntios, a partir do capítulo 5, verso 11, até o verso 2 do capítulo 6. Diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: o amor, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Precisamos de ti nessa noite, precisamos do teu poder, precisamos do teu Espírito, Senhor, para que o Senhor fale conosco, que não seja eu, que não sejam os meus pensamentos, nem as minhas ideias, mas que seja a tua palavra procedente da tua boca, alimentando o teu povo, pois é disso que precisamos, Senhor, que o Senhor nos alimente com as palavras que procedem da tua boca. Então eu peço, ó Deus, fale conosco apesar de mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, encerramos na última semana uma série sobre evangelização. E eu reconheço que essa série sobre evangelização nos confrontou e nos exortou de maneira profunda. A palavra de Deus, quando trazida e nos lembrando da nossa missão e daquilo que devemos fazer, ela nos exortou com profundidade. Mesmo eu tendo a preocupação de dizer que não era para que ninguém saísse daqui acusado, para que ninguém saísse daqui desanimado com o seu próprio desempenho, Deus me direcionou para uma série que nós vamos iniciar hoje, que fala a respeito da nossa identidade em Cristo. Fala a respeito de como o Senhor mudou a nossa identidade através de Cristo, para que você entenda que a nossa relação com Deus não é baseada em desempenho. Se por causa da última série você foi confrontado não apenas pela palavra, mas se o diabo acusou você de ter um mau desempenho diante de Deus,
Eu quero que a partir de hoje você entenda que a nossa identidade em Cristo não depende do nosso desempenho. Então, nesse texto, Paulo vai falar do ministério da reconciliação. Vai nos falar do primeiro passo que foi dado para a mudança da nossa identidade. Esse texto nós vamos dividi-lo em 3 partes. Do verso 11 ao verso 15 do capítulo 5, nós vamos falar da motivação desse ministério. Do verso 16 ao 19, nós vamos falar do conteúdo desse ministério. E do verso 20 do capítulo 5 até o verso 2 do capítulo 6, nós vamos falar do apelo desse ministério. Ok? Então, para você que gosta de anotar, são esses 3 blocos, essas 3 partes que nós vamos tratar o texto. Primeiro, a motivação, do 11 ao 15. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo começa então, quando vai falar da motivação desse ministério da reconciliação, ele começa falando do temor do Senhor. Quando vemos a expressão temor do Senhor, não estamos falando de um medo como que de um pavor, não é alguém que está amedrontado diante de Deus, é alguém que está reverentemente colocado diante de Deus. Temor do Senhor é reverência de quem conhece a Deus e sabe que Ele é um Deus que julga com justiça. Paulo está falando disso, que ele está conhecendo o temor do Senhor, porque no verso 10 ele fala, olha, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então Paulo está dizendo, olha, é preciso ter temor, porque Deus vai julgar as coisas com justiça. No caso daqueles que estão em Cristo, esse tribunal não é falando de salvação por obras, ele não está dizendo que nós vamos ser salvos por causa do bem ou por causa do mal que tivermos praticado. O que está sendo colocado diante do tribunal são as evidências da nossa fé. Se a maneira como nós agimos demonstram a nossa fé em Cristo, porque a fé é algo que se expressa na nossa vida. Nós não podemos apenas dizer que cremos, porque senão a nossa fé é morta. Como Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. A causa da nossa salvação não é o bem que praticamos, mas o bem que praticamos é uma evidência da fé que nós dizemos ter. Então Paulo, diante dessa ideia, ele fala, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Por isso que ele então tenta convencer as pessoas a se voltarem para o ministério da reconciliação. Porque sem Cristo, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Sem se render ao senhorio de Cristo, ninguém vai se salvar. Não há como alguém salvar a si mesmo. Então, Paulo está falando da seriedade que é esse tribunal e está chamando a atenção que, por ele entender e por ele conhecer o temor do Senhor, ele procura persuadir as pessoas. Mas ele também inclui aqui uma defesa. Quando ele diz, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa,
para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Por que Paulo inclui essa defesa nesse texto? Porque a relação de Paulo com a igreja de Corinto era uma relação conturbada. Havia muitos momentos onde Paulo precisava repreender aquela igreja duramente. Então, se você ler a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, você vai perceber que há uma carta chamada de carta severa, que não foi preservada. Nós não conhecemos esse texto, mas pela leitura da carta, da segunda carta, nós conseguimos entender que houve uma carta antes dessa e que foi uma carta dura. E aproveitando-se disso, dessa relação conturbada, alguns falsos mestres se infiltraram na igreja de Corinto e faziam acusações a Paulo. Paulo está dizendo aqui que ele não precisa se defender. E diz que ele é conhecido por Deus e espera também ser conhecido pela igreja. E diz que aqueles que estão lá o difamando se gloriam apenas na aparência, mas que o seu coração não é um coração convertido. E ele diz, eles me chamam de louco, acusavam Paulo de ser louco. Então, como ele diz, que se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Então, Paulo inclui essa defesa por causa do contexto específico que estava sendo vivido ali nesse relacionamento com a igreja. Mas, diante da ideia, diante do temor do Senhor, ele procura persuadir, ele procura convencer as pessoas de que elas precisam recorrer à reconciliação que Deus apresenta por meio de Cristo. Mas esse temor é apenas um elemento da sua motivação. A motivação real que Paulo tem é o amor. Ele diz no verso 14, pois o amor de Cristo nos domina. O temor faz parte da sua motivação, mas esse temor está ligado à ideia do amor. Por quê? Porque não é qualquer amor. Quando olhamos para a manifestação do amor de Deus, nós entendemos que ela está intimamente ligada com a justiça de Deus. A cruz é uma demonstração de amor, mas também é uma demonstração de justiça. Porque o amor de Deus é o amor daquele que deu a vida para nos justificar. Não é qualquer amor. Porque quando se fala do amor de Deus hoje, há muitas pessoas dizendo, não, mas Deus é amor. Deus não vai levar em conta, Deus entende, Deus conhece o seu coração, Ele sabe. E com isso as pessoas acham que a santidade de Deus, que a justiça de Deus, foi colocada de lado por causa do seu amor. Mas esse amor não é o amor de Deus. O amor de Deus não ignora a sua justiça. O amor de Deus não ignora os nossos pecados. O amor de Deus, pelo contrário, ele leva em consideração a santidade de Deus. Por quê? Porque é um amor que tem preço. Se Deus simplesmente amasse e aceitasse qualquer coisa de qualquer pessoa, Jesus não precisava ter ido para a cruz. Não haveria necessidade de Jesus ser sacrificado. A cruz nos mostra um amor real, e ele é real porque tem preço. E custou muito a Deus esse amor. Não é um amor que não custou nada a Deus, custou a vida do seu filho. Por isso que nós não podemos duvidar do amor de Deus, porque Deus nos amou com um alto preço, e esse preço foi pago para que Ele pudesse se relacionar conosco. Na morte de Cristo morrem todos os que nele creem. Todos aqueles que creem em Cristo morrem com Cristo. Então, se você anote o versículo, não vamos abrir, mas está escrito lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte.
Se o salário do pecado é a morte, e Cristo morreu a nossa morte, então o preço do nosso pecado está pago. Hebreus, capítulo 9, do verso 22 ao 28, também vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há como redimir pecados. O derramamento de sangue é necessário para que haja remissão, perdão de pecados. E o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. Então, por causa da obra de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. E o amor nos alcança. Porque é lançado sobre ele a nossa condenação. É lançado sobre ele os nossos pecados. É lançado sobre ele o castigo que era nosso. Então, o amor de Deus não é um amor sem preço, é um amor, pelo contrário, com um custo altíssimo. Ele pagou por nos amar. Seria fácil nos amar e simplesmente não fazer nada e ignorar. Não, Deus valoriza tanto a sua justiça que Ele entregou o seu Filho por nós, para satisfazer a sua justiça. E Deus ama tanto a mim e a você, que Ele deu o seu Filho, para que Ele pudesse ter um relacionamento conosco, através do perdão dos nossos pecados. Mas percebam que nós não fomos apenas salvos da condenação do pecado. O texto nos diz que, além de nós termos sido salvos de alguma coisa, nós fomos salvos para alguém. Verso 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não fomos salvos apenas de alguma coisa, nós fomos salvos para alguém. Deus salvou cada um daqueles que creem, para que essas pessoas pertençam a Cristo. Pertencemos a Jesus, pertencemos ao Senhor, porque na medida em que morremos com Ele e os nossos pecados foram punidos nele, nós agora vivemos para Ele. Então, é daí que vem a nossa nova identidade. A motivação é o amor de Deus. Ele, por amor, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos morrer com Ele e ter pagos o nosso preço, o preço do nosso pecado. E sermos então livres da condenação do pecado, mas também não apenas salvos do pecado, salvos da morte, salvos para Ele, e para pertencermos a Ele, e para vivermos para Ele. Então entramos no conteúdo desse ministério da reconciliação, versos 16 ao 19. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O que Paulo quer dizer com o fato de, a partir de agora, nós não conhecemos ninguém segundo a carne? Ele está dizendo que agora nós não conhecemos mais ninguém de acordo com os padrões desse mundo. O padrão desse mundo é entender que essa vida física que nós vivemos aqui é tudo o que importa. Então, se você vive essa vida achando que somente esses anos que passamos aqui, somente essa vida física tem importância e que não existe nada além disso, você vai se relacionar com as pessoas de uma forma.
Mas se você entende que a vida é muito mais e muito além do que isso, você vai se relacionar com as pessoas de outra forma. Então, o que Paulo está dizendo, que a partir do momento que nós conhecemos o ministério da reconciliação, a partir do momento que nós entendemos que Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, nós não mais encaramos esse mundo e as outras pessoas e ninguém com os mesmos olhos. Nós entendemos que há uma eternidade, nós entendemos que existem consequências eternas, então nós mudamos a nossa maneira de olhar para as pessoas. O próprio Paulo diz que em algum momento, se já olhamos para Jesus segundo a carne, porque ele já olhou para Jesus segundo a carne. Para ele, Jesus era um falso Messias. Para ele, Jesus era alguém que merecia ser morto por estar pervertendo a religião judaica. E isso era olhar para Jesus segundo a carne. Mas ele não mais olha para Jesus segundo a carne e ele entende que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos tirar da condenação do pecado. Então é isso que ele está dizendo quando fala de olhar segundo a carne. E o resultado, então, da nossa união com Cristo em sua morte, porque quando ele fala que nós morremos com ele, ou seja, fomos unidos com ele na morte, a consequência disso, então, é que nós fomos dados a ele e isso é uma nova identidade. Verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, todos aqueles que estão em Cristo, tudo se fez novo. Não é uma guaribada, não é um verniz, né? Você pega aquela janela velha que você tem em casa de madeira, dá uma lixada e passa um verniz novo e você diz, está nova. Não foi isso que Deus fez conosco. Deus não deu uma lanternagem na nossa lataria amassada e pintou com uma nova tinta. Deus nos fez outros, nós somos totalmente diferentes, não é uma melhoria, em Cristo nós somos outra criação, nós fomos recriados em Cristo, é um novo começo, é um abandono total de quem nós éramos antes de Cristo, não sobra nada, somos nova criatura. Você não é mais definido pelo seu passado. Você não é mais definido por quem você sempre foi. Você agora é definido por quem Deus disse que você é. Deus declarou que você, em Cristo, é uma nova criatura. Seu passado foi tratado na cruz, seu passado foi fincado lá na cruz, e Deus sabia exatamente quem ele estava comprando. Deus conhece a nossa vida, conhece os nossos pecados, conhece os nossos pensamentos, e ainda assim, deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso demais. Ele fez de nós novas criaturas. Ainda sentimos os efeitos desse mundo caído, porque ainda aguardamos a consumação final de todas essas coisas. Ainda sentimos os efeitos do pecado sobre nós, mas a condenação do pecado não é mais algo que nos pertence. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é uma iniciativa do próprio Deus. Não fomos nós que fizemos isso, não fomos nós que buscamos isso, foi Ele que fez. Verso 18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da salvação. Ele fez isso, meus irmãos, Ele fez isso.
E percebam que é um trabalho conjunto. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Porque existem visões distorcidas, como eu sempre digo aqui, que a gente entende que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo e que o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. E já em várias oportunidades aqui, quando meditamos em textos do Antigo Testamento, se você está vindo às quartas-feiras, tem visto o livro de Jeremias, Deus sempre manifestou sua graça, sua misericórdia, desde sempre. Não é algo exclusivo do Novo Testamento, mas quem tem essa visão dicotomizada de um Deus bravo no Antigo Testamento e um Deus amoroso no Novo Testamento, costuma descrever a salvação nesses moldes. É como se o pai irado do Antigo Testamento quisesse nos consumir, e Jesus, o Filho, entrasse na frente. Não, pai, deixa comigo, deixa que eu vou resolver. E Deus está ali bravo, querendo nos matar, e Jesus no meio, falando, não, Deus, deixa comigo. Não, pai, deixa que eu vou resolver. Não é isso que está escrito aqui. O Pai, Ele enviou. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O próprio Cristo nos diz que veio fazer o quê? A vontade do seu Pai. Então, o Deus Pai, o Deus do Antigo Testamento, que costumam descrever como alguém que não tinha misericórdia, que não tinha graça, esse Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, porque Ele queria nos salvar. Então, é um trabalho onde o Pai envia o Filho se submete ao Pai, cumpre o que é necessário ao levar sobre si os nossos pecados na cruz, e o Espírito Santo vem e aplica essa obra na minha e na sua vida. Então a nossa salvação é um trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há conflito, não há discordância entre eles. Então aqui nós já temos a descrição de que Deus fez isso porque Ele quis reconciliar consigo mesmo o mundo. E quando diz aqui, não levando em conta os pecados, como já ensinei, não é porque Ele deixou os nossos pecados para lá, mas é porque Ele puniu os nossos pecados em Cristo. Nunca haverá, preste atenção, nunca haverá pecados sem punição. Nunca. Todos os pecados serão punidos. Aqueles que estão em Cristo tiveram seus pecados punidos em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo terão os seus pecados punidos em si mesmos. Não se engane, Deus não ignora, a sua justiça não descansa, Ele vai punir. É melhor estarmos refugiados em Cristo, porque nele nós temos os nossos pecados já punidos. Então vejam que, enquanto descreve aqui a ação de Deus que provém dele, que foi feita por ele, não por nós, foi uma iniciativa dele, não nossa, ele já nos dá o gancho para o apelo, para o próximo ponto, para o próximo bloco. Ele fala duas frases aqui, e nos deu o ministério da reconciliação, está no final do verso 18, e no final do verso 19, nos confiando a palavra da reconciliação. Isso nos leva então para o terceiro bloco, que é o apelo desse ministério de reconciliação. Portanto, e aqui nesse portanto eu vou incluir essas duas frases. Portanto, se ele nos deu o ministério da reconciliação, portanto, se Ele nos confiou a palavra da reconciliação, então nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Na medida que nós recebemos a nova identidade em Cristo, na medida em que Deus nos salva, nos dá uma nova identidade por meio da morte de Cristo, e nos salva do pecado, da morte, e nos entrega para Jesus para pertencermos a Ele, Ele nos entrega logo também a missão de proclamarmos a palavra dEle. Então Paulo diz, é como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Todo aquele que é nova criatura em Cristo,
Todo aquele que recebeu a sua nova identidade em Cristo é um embaixador de Cristo nessa terra. Recebeu de Deus a autoridade, e isso nós falamos lá na série sobre evangelização. Todos nós recebemos a autoridade do Deus soberano para proclamarmos a sua justiça e a sua salvação. Então Paulo diz que no bojo dessa nova identidade vem também essa missão. Nós devemos proclamar o evangelho. Somos cidadãos do céu, vivendo na terra, enviados para anunciar a boa nova. Não sei se você sabe qual é a dinâmica do funcionamento de uma embaixada, mas uma embaixada é solo daquele país onde quer que esteja. Então, por exemplo, você pode estar na Coreia do Norte, onde vigoram leis muito pesadas, muito fortes, mas se lá tem uma embaixada do Brasil, na medida em que você entra na embaixada do Brasil, você está em solo brasileiro. A lei da Coreia do Norte não te alcança lá. Você, dentro da embaixada, nem mesmo o exército coreano pode entrar, porque seria considerado um ato de guerra. Seria como se o exército coreano estivesse invadindo o Brasil. Entendem o que é uma embaixada? Então, quando Paulo diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, está dizendo que onde nós estamos há um pedaço do reino de Deus. Onde você está, há um pedaço do reino de Deus. É solo sagrado. Porque você está lá. Você é um embaixador de Cristo. Você vive nessa terra, foi enviado por Cristo nessa terra para proclamar as boas novas, mas você não pertence mais a esse lugar. Você não pertence mais ao Brasil, você não pertence mais a nenhuma nacionalidade desse mundo. Você é cidadão dos céus. Você recebeu de Deus a cidadania do reino dele. Pertence a Ele, e ninguém e nenhuma autoridade desse mundo tem domínio sobre você, porque Ele é o Senhor e é o seu dono. No verso 21, nós temos um resumo da obra de salvação, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o que R.C. Sproul chamava de dupla troca. Por quê? Porque Jesus foi tratado por Deus como um pecador, porque recebeu o nosso pecado. Então foi trocado, né? O nosso pecado, a nossa culpa foi colocada sobre Cristo. E a justiça de Cristo foi dada a nós. Por isso que era necessário que Jesus encarnasse, por isso que era necessário que Jesus vivesse uma vida como 100% homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus não veio para esse mundo com uma trapaça, né? Quem joga videogame sabe que existem jeitos de trapacear no videogame, né? Você lá digita um código e então você toma tiro e não morre, você faz um monte de coisa lá e não acontece. Jesus não veio a esse mundo com trapaça. Jesus foi um homem como todo homem, mas ainda assim viveu uma vida sem pecado. Então, quando ele mereceu e foi tratado como justo, porque Jesus viveu uma vida justa, a justiça dele foi dada para mim e para você. E o meu pecado e o seu, de homens e mulheres injustos, pecadores que não obedecem a Deus, foi dado a ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, o Pai fez ele pecado por nós, e tratou ele como pecador, e derramou sobre ele a sua ira lá na cruz. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo, somente ele, já nos dá toda a explicação de por que eu e você somos salvos. Porque Jesus tomou o nosso lugar, e o prêmio que era dele
foi dado a nós. Paulo, então, avança e ele vai fazer uma citação de Isaías. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos vocês para que exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Vamos abrir essa citação? Deixe marcado aí, mas vamos dar um pulinho lá em Isaías 49. Volte aí um pouco, Isaías 49. Vamos ler do 8 ao 13. Isaías 49, do 8 ao 13. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Foi essa a citação de Paulo, mas vamos continuar lendo. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas, e eis que virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se os céus, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Percebam, esse texto está incluído num texto que se chama de Cânticos dos Servos. É um dos Cânticos do Servo que falam da obra de Cristo. Veja, quando ele diz aqui no verso 8: eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra. Ele está falando aqui de uma profecia a respeito do Cristo. Ele está falando da profecia a respeito de Jesus. É por isso que Paulo invoca esse texto. Pode voltar lá. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que esse tempo aceitável, onde Deus iria enviar o seu servo para que ele fosse mediador de uma nova aliança, esse tempo havia chegado. E ele diz aqui, ó: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo está nos dizendo que Jesus Cristo é o cumprimento daquela profecia. O tempo oportuno, o tempo da salvação chegou. Essa salvação que havia sido profetizada por Isaías se concretiza então na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quais são então as aplicações, irmãos, desse texto sobre a nossa vida? Separei 4, o texto é dividido em 3 partes, mas eu separei 4 aplicações. Entendendo qual é a motivação desse ministério da reconciliação, entendendo o conteúdo desse ministério, entendendo o apelo que esse ministério faz, como isso se aplica na minha e na sua vida. Primeiro, meus irmãos, a sua nova identidade em Cristo começa no amor de Deus. Deus nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para depois nos dar a Ele. Então Deus envia Jesus para que Ele pague o preço do nosso pecado, e nós então temos os nossos pecados perdoados, somos feitos novas criaturas, porque fomos identificados na morte de Cristo, e Deus faz isso por amor. Como eu disse, um amor que custa caro. Não tem preço para mim, para você, nessa obra, porque foi feita por Deus, partiu de Deus, mas custou
caro. Você é uma nova criatura. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, porque o próprio Deus, o próprio Senhor, o soberano das nações, amou você e decidiu salvar você, e decidiu dar você ao seu Filho. Você pertence a Ele, você foi salvo por Ele, você está guardado nele. Você não precisa provar o seu valor a ninguém, e você não pode duvidar do seu valor. Sabe por quê? Porque quem deu o seu valor foi o próprio Deus. E qual foi o seu valor? Quanto você custou para Deus? Você custou a vida do Filho dele. Esse valor não é intrínseco. O que é um valor intrínseco? É um valor que está na coisa, né? O valor está ali, a coisa tem valor. O nosso valor não é intrínseco, o nosso valor foi declarado por Deus. Ele pegou pessoas que ele não precisava, pegou pessoas que eram suas inimigas, pegou pessoas que não o levavam em consideração, que não acrescentam nada a ele, que não aumentam em nada a sua glória, que não dão a ele nada do que ele já não tenha, e deu a essas pessoas o valor da vida do seu filho. Você tem valor, porque Deus atribuiu valor a você, quando enviou o seu filho para morrer no seu lugar. Então nunca duvide de quanto você vale para Deus. Nós devemos reconhecer que somos homens e mulheres pecadores? Sim. Nós devemos reconhecer que em nós mesmos não há valor nenhum? Sim. Mas quando o diabo vem e nos acusa de não termos valor nenhum, você pode virar para ele assim: eu sei que eu não mereço, mas Deus disse que eu valho a cruz. É isso que você vale para Deus, a vida do seu próprio filho. Não duvide disso. Segunda coisa, sua nova identidade em Cristo não é uma maquiagem. Você foi feito uma nova criatura. Ele te fez de novo. Ele te deu um novo coração. Ele te deu uma nova vida. Seu passado ficou para trás. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Não se comisere diante dos seus pecados, se levante e saiba que o perdão dos seus pecados foi garantido na cruz. Levante-se e não olhe para trás, siga adiante olhando para o alvo, como Paulo diz. Se desvencilhando do pecado que diariamente me assedia, eu corro olhando para o alvo, que é Jesus. Ele te deu tudo o que é necessário para que você viva uma vida digna diante dele. Ele te deu um novo coração. O Espírito de Deus habita em você. Então, viva de acordo com essa realidade. Como eu disse, ainda aguardamos a manifestação plena dos filhos de Deus. Nós ainda não estamos plenamente desenvolvidos, ainda estamos presos nesse corpo de pecado, mas toda essa obra já foi consumada. Então nós podemos viver de acordo com essa realidade, aguardando o dia onde Jesus virá e nos dará um novo corpo, e aí sim seremos completamente livres da presença do pecado. E viveremos numa nova terra, sem pecado, sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem doença, sem enfermidade, sem nada. Como eu espero por esse dia, meus irmãos. Como eu anseio por esse dia, em poder desfrutar da criação sem pecado, porque esse mundo é lindo, gente. O que estraga esse mundo? Nós e o nosso pecado. Imagine nós vivermos nessa terra sem pecado. Vamos poder desfrutar plenamente da presença de Deus e de tudo o que Ele criou. Isso faz parte de quem nós somos hoje. Nós somos cidadãos desse novo mundo, nós somos cidadãos dessa nova terra, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Estamos aqui em embaixada, estamos aqui em missão, mas não pertencemos mais a esse lugar. Somos do Senhor.
Terceiro ponto, e a consequência disso, então, você é embaixador de Cristo. Você recebeu o privilégio de anunciar a reconciliação que o Senhor planeja para todos os pecadores. Se você saiu da série de evangelização com um peso no coração, entendendo que você tem uma obrigação, se quando você viu a missão da igreja, quando entrou aqui nessa noite e entendeu que é um peso, mude isso na sua mente, não deixe que o diabo coloque no seu coração a ideia de que você tem uma obrigação e que Deus está medindo o seu desempenho. Não é isso. Nós recebemos o privilégio de anunciar a salvação aos perdidos. Nós recebemos o privilégio de solucionar o problema do mundo, não solucionar, mas de apresentar a solução dos problemas do mundo. Pense de modo terreno. Imagine que você acorde de manhã com um plano para acabar com todos os problemas do Brasil. Um plano infalível, ali não é igual do Cebolinha não, é infalível mesmo, tá? Um plano infalível para você solucionar todos os problemas do Brasil. Você iria botar esse caderno com esse plano debaixo da sua cama? Ou você sairia alegremente para contar, gente, o Brasil tem jeito. O que Deus nos deu foi algo muito superior aos problemas que o Brasil tem. Deus deu a solução para os problemas da humanidade inteira. Nós, como embaixadores de Cristo, somos os únicos que sabem a resposta. Nós somos os únicos que sabem a solução. Isso é um privilégio. Deus nos revelou qual é o problema do mundo. Deus nos revelou qual é a solução dos problemas desse mundo. Então, quando você sair daqui nessa noite, sinta-se um privilegiado. E quando você compartilhar isso com alguém, você é um privilegiado. Você se sente feliz quando consegue ajudar alguém? Quando chega alguém até você com uma necessidade e você consegue ajudá-lo, porque nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue, alguém para do seu lado e diz, eu estou com fome, você pode pagar o meu almoço? E nesse dia você tem dinheiro e você consegue pagar o almoço, você não fica feliz com isso? Nós estamos dando muito mais do que um almoço. Nós estamos mudando a sorte através do Evangelho. Então alegre-se com isso. E esse recurso é infindável na sua vida. Nunca vai faltar o Evangelho na sua vida para você dar para quem precisa. Nunca vai faltar. Então você pode se alegrar todos os dias, porque todos os dias Deus coloca na sua frente pessoas que precisam do Evangelho. Então alegre-se, porque você tem todos os dias muito mais do que um prato de comida para dar para as pessoas. E por fim, a quarta aplicação é para você que não está em Cristo. Se há entre nós hoje alguém que ainda não está em Cristo, saiba que Paulo está dizendo, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus conhece você, Deus conhece o seu coração, Deus sabe de todos os seus pecados, Ele sabe exatamente quem você é, mesmo que a sua mãe não saiba, mesmo que a sua esposa não saiba, mesmo que os seus filhos não saibam, só você acha que sabe quem você é, mas Deus sabe quem você é, e mesmo sabendo quem você é, e mais, justamente porque Ele sabia quem você é, Ele deu o Filho dele, para que você pudesse ter paz com Ele. Ele deu o Filho dele, para que todos esses pecados que você está se lembrando agora, que todos esses pecados que o diabo tem trazido na sua mente agora, saiba que esses pecados todos encontram perdão na cruz de Cristo. Não há limites para o perdão dado em Cristo na cruz. Não há limites. Não há ninguém que tenha ido tão longe que não possa ser alcançado por Deus. Não há ninguém que seja tão ruim que não possa ser salvo por Deus. Meus irmãos, se eu estou aqui, qualquer um pode estar. E eu não falo isso da boca para fora. Saiba que
A salvação de Deus, o amor de Deus, vence todos os seus pecados. E Ele vai te transformar num filho dEle. E Ele vai te dar uma nova vida, um novo coração, um novo começo e uma nova missão. Então renda-se a Ele nessa noite, porque hoje é o tempo oportuno, agora é o dia da salvação. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado, Deus, por nos dar uma nova identidade. Obrigado, Senhor, por essa obra magnífica que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor não nos melhorou, o Senhor não nos fez um upgrade, o Senhor não nos deu um verniz, o Senhor nos fez de novo. O teu poder é tão maravilhoso que o Senhor fez surgir do nada tudo o que existe. O Senhor criou o sol, a lua, o universo, a terra, os animais, todas as coisas e a nós. Mas por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, o Senhor precisou nos criar novamente. Porque o pecado entrou de tal maneira que deformou a tua imagem e semelhança em nós, de forma que toda a criação sofre por causa dos pecados da humanidade. Mas o teu amor é tão grande, o teu amor é tão poderoso, que o Senhor encontrou o meio de mudar a nossa sorte, de reverter os efeitos do pecado na nossa vida, e o preço que foi pago foi altíssimo. Mas o Senhor não desistiu de nós, mesmo não precisando de nós. E hoje estamos aqui nessa noite, como fruto desse amor, um amor caríssimo, que nos atribui um valor altíssimo. Não porque haja em nós algo de valor, de fato, mas porque o Senhor nos comprou por esse preço altíssimo. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado pela tua salvação sobre nós. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado pelo novo coração de carne que o Senhor nos deu. Muito obrigado por nos fazer a habitação do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por nos dar um novo destino e nos dar uma nova cidadania e sermos hoje cidadãos do reino de Deus. Aleluias. Abençoe-nos, Senhor, e lembre-nos da nossa identidade que nos foi dada por Ti. Que ao longo dessa semana possamos meditar nessa identidade. E que ao longo dessa série, o Teu Espírito possa nos falar e nos lembrar de todos os benefícios e de todos os privilégios que recebemos juntamente com essa identidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém.